E quando é que foi, se houve, né, um ponto de virada na Igreja do Amor, assim? Sabe, que vocês falam, cara, teve algo que aconteceu aqui que explodiu a igreja aqui em Paulista e que eu sei que já está na capital, que já está em lugares, nas cidades vizinhas, né? Na época nós Tem éramos... algum momento assim? Tem. A gente identifica um momento. Na época, a nossa igreja chamava Terceira Igreja Batista em Maranguape 1. O nome do bairro já era bem grande. E o nome da igreja também era era enorme. outro nome? Porque nós somos de uma raiz batista. Então, quando a gente, né, ficou independente a igreja, porque naquela época, no meu sogro, não se tinha o pensamento que tem hoje, né? Eu tenho uma igreja, Dizascope, eu abro outra Dizascope em outro lugar. Naquela época, a Igreja Batista, ela abria uma congregação e depois deixava aquela igreja independente. Então, foi nesse processo que, quando abriu a congregação, chamava Congregação da Igreja Batista de São Paulo. E aí, depois, quando ficou independente, o nome da igreja, quando no registro, era Terceira Igreja Batista. E eu sempre falava que, às vezes, o nome atrapalhava a gente, porque algumas pessoas não iam na nossa igreja porque achavam que nós éramos muito tradicionais, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, não refletia quem nós éramos, enfim... E eu sempre falava para Arthur, eu disse, vamos mudar o nome da nossa igreja, mas naquela época era uma quebra de paradigma gigantesca, não se tinha como, não existia. Só existia a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia, não tinha isso. E eu lembro que houve esse momento de decisão, sim. Aí a gente disse assim, não, vamos só colocar um nome para deixar ela um pouco menor, que era muito grande. E aí, sim, mas a gente vai botar que nome? E aí, a própria comunidade deu o nome da nossa igreja, porque um irmão da igreja disse assim, pastor, todo mundo já chama a gente de Igreja do Amor, por que não colocar a Igreja do Amor? Porque Arthur é um cara muito amoroso, né? Quem conhece ele sabe, ele beija, ele abraça, ele é aquele cara bem pastor de ovelha, ele fica na porta no começo e no fim. E assim, passou essa identidade muito grande para a igreja. Então, a gente desde 18 anos atrás, a gente já tinha um momento do visitante, era abraçar e falar, coisa da gente que é do nordestino caloroso e muito do perfil dele. E aí, a gente tinha esse perfil na igreja, muito se importar com pessoas, e todo mundo dizia assim, tu vai pra onde? Eu vou naquela igrejinha lá, aquela igrejinha do amor. Ninguém chamava a gente pelo nome que a gente era. Então, a gente teve esse momento de coragem, de dizer, se todo mundo já chama a gente de amor mesmo, então vamos botar amor no nome. E a gente colocou Igreja Batista do Amor. Hoje já reduziu, já fica Igreja do Amor. Mas tem lá no documento da igreja. E eu acho que quando a gente mudou o nome, meio que a igreja tomou para si essa responsabilidade e essa identidade ainda de maneira mais forte. E aí a gente foi para cima mesmo para ganhar pessoas para Jesus e evangelizar e passar essa cultura, essa paixão por pessoas, se importar com gente. E num lugar onde as pessoas não eram... não tinham isso, né? Ninguém se importava com aquelas pessoas. Então, o governo estava longe deles, né? A sociedade estava longe deles. A gente chegou com uma contramão. A igreja foi aquela que fez o que ninguém tinha feito. Então, a gente reformava as praças, reformava as escolas públicas, e a gente foi mostrando o que é a Igreja do Amor. Então, aquele momento ali... foi realmente um momento de crescimento muito grande, e Deus foi abençoando, e foi quando a gente teve que mudar de lugar, e a gente começou a ganhar traficante para Jesus, e drogado, e foi causando um avivamento verdadeiro, genuíno aqui. Arthur diz assim, que o avivamento que nós estamos vivendo, ele não é fruto de um movimento. Ele diz assim, que é algo que vai durar até Jesus voltar, porque a gente nunca, né, nunca vai parar. Enfim, e aí foi assim, foi essa virada de chave. Entendi. Quando vocês assumiram a identidade de vocês mesmo. Sim. Deixou Deus trocar o nome de vocês? Sim. Não tem nada a ver com a denominação ou não. Sim, é mais sim, aquele senso de trazer a visão ao estilo de vida, o jeito de ser igreja, de uma maneira ainda mais contundente. Qual que é, assim, se você pudesse pôr em palavras para nós assim, qual que é a visão da igreja? Tem algum slogan que vocês usam sempre, assim, alguma frase que está na boca de todo mundo? Na verdade, é uma tríade. A gente fala que a nossa mensagem é Jesus, a nossa paixão é pessoas e a nossa cultura é o amor. Uau. Então, isso tá no coração da gente.